Oi, gente! Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos começar o reino animal, ele também é bem extenso. E antes da gente começar a ver as características, nós precisamos entender alguns pontos sobre esse reino. Como nós vimos, para os seres vivos serem englobados no mesmo reino, significa que eles têm características semelhantes. No reino animal, a gente tem como um destaque temático que nós temos uma grande diversidade de indivíduos, né, de indivíduos de vários tipos, de vários tamanhos, dentro do reino animal. Algumas influências, tanto naturais quanto em relação à mudança climática, elas contribuem para a extinção de muitas espécies que viveram no passado, mas que deixaram vestígios, que são esses animais que a gente tem, esses ancestrais que já foram extintos. E daí vem o questionamento: de que maneira nós, seres humanos, também podemos influenciar na sobrevivência dessas espécies? Como que a gente influencia? Qual é a importância de se conhecer essa variedade dessas características desses animais para que a gente não possa extingui-los, né? Ter atos e atitudes que possam levar esses animais à extinção. Então, por que é importante conhecer essas características? Aqui eu trouxe um exemplo lá da Era do Gelo, para a gente poder ver como que o homem influencia nessa extinção aí dos animais, tá? Nós temos esses 4 animais, que é o mamute, o bicho preguiça, né? O Manny, o Cid, o Diego, que são os representantes lá da Era do Gelo que eu trouxe para vocês. Como que a gente tem essa visão desse filme da Era do Gelo? Esse filme ele apresenta esses personagens do reino animal que viveram lá há milhares de anos atrás, né? Então, milhões de anos atrás, aproximadamente 3 milhões de anos. Mas por motivos que a ciência desconhece, esses animais foram extintos. Então, qual a colaboração, como que o homem colaborou para a extinção desses animais? O tigre dente de sabre, ele era um felino que tinha como característica os grandes dentes, né, as presas bem grandes e uma pequena cauda. Existe uma hipótese que fala que a extinção desse animal ele ocorreu depois que o homem chegou nas Américas. Então, provavelmente para a extração do dente, para alguma coisa que o homem explorou a característica daquele animal e acabou fazendo com que ele fosse extinto. O mamute, ele foi um mamífero que ele viveu também na era glacial. Ele servia de alimentação para os homens que viviam naquele período neolítico, né, na Idade da Pedra. E os homens pré-históricos, em grupos, eles caçavam os mamutes utilizando armadilhas. Então, como o homem se alimentava do mamute, para ele poder se alimentar, ele precisava caçar aquele animal. Então, isso fez com que o mamute entrasse em extinção mais rapidamente, né? Então, daí ele é um ancestral que a gente tem do elefante, né? Que é um animal que a gente tem mais recente, que tem as mesmas características do mamute. Quais as características gerais desse reino animal? Então, para a gente entender o porquê dessas características diferentes e da preservação desses seres vivos, a gente precisa saber um pouquinho das características desse reino. As características desses animais, diferente das plantas, a maioria dos animais eles vão se locomover por obtenção de nutrientes. Então, a gente precisa se alimentar para poder nutrir o nosso corpo e conseguir fazer essa locomoção, as nossas atividades. Nós temos um sistema nervoso muito complexo e esse sistema nervoso ele permite com que a gente consiga se locomover e localizar os alimentos para poder garantir o nosso sistema vital funcionando. Ao longo do processo evolutivo, os animais eles desenvolveram adaptações para a sobrevivência nos mais diferentes ambientes. Então, nós encontramos seres animais em vários ambientes distintos, na água, com funções diferentes, né? Nadando, voando, enfim. Os animais eles são organismos pluricelulares ou multicelulares, então nós possuímos muitas células e essas células vão formar os nossos tecidos. Nós somos seres eucarióticos, então nós possuímos células com organização nuclear, então nós temos uma organização celular bem definida e um núcleo bem definido. Nós apresentamos membrana nuclear, né, por sermos eucariontes.
somos heterotróficos, não nos alimentamos sintetizando o nosso próprio alimento, a gente precisa buscar alimento em fontes externas. Possuímos adaptações necessárias para a proteção, então algumas espécies de animais, elas têm essas adaptações de camuflagem, de mimetismo, que vai impedir com que seja predado, então impede com que algum predador venha e mate aquele animal. Então essas são algumas das adaptações que os animais possuem. A maioria dos animais também possuem adaptações importantes para a sobrevivência, como por exemplo o tubo digestório, os órgãos sensoriais, o sistema nervoso, são todas adaptações do nosso corpo para que a gente possa sobreviver. Esse reino, ele é subdividido em vários filos. Então aqui nós temos os filos e alguns exemplos de animais deste filo. Então nós vamos ver hoje 2 de todos esses filos aqui, desses 9 filos. Nós vamos ver poríferos e selenterados. Poríferos, os representantes são as esponjas do mar. Selenterados são os corais e as algas vivas, a água viva. E daí nós temos plateumintos e nemalteumintos como representante dos vermes, que são os que causam verminoses, anelídeos, que tem as minhocas sanguessugas, os moluscos, polvo caramujo, artrópodes, que artrópodes é o grupo maior que existe, então eles têm muitos representantes, equinodermos e os cordados. Os cordados, eles entram já na parte dos vertebrados, tá? Então a gente divide o reino animal em praticamente 2 grupos, né? De estudo, que são os invertebrados. Deixa eu colocar minha canetinha aqui, que eu esqueci. Nós temos aqui os invertebrados, que são todos esses que não possuem coluna vertebral, e os cordados, que são a mesma coisa que os vertebrados, que possuem vértebra, que alguma época da vida possuiu essa vértebra, certo? Então essas são todas as divisões das classificações do reino animal. Como eu disse, nós vamos ver essas duas aqui hoje, ó. Poríferos e selenterados. Iniciando o filo dos poríferos, eles têm como representante as esponjas do mar. Então aqui a gente tem uma colônia de esponjas que a gente pode encontrar no mar, né? Essas esponjas, elas são aquáticas, como vocês podem observar na foto. E esse filo, ele tem esse nome porque ele é um animal que ele tem muitos poros, então ele é portador de muitos poros, por isso esponja, né? Porque ela suga bem rapidamente o líquido, a água, enfim, ela tem muitos poros e ela absorve essa água. Reúne as esponjas dos animais aquáticos com organização corporal simples. Então, como eu disse, ela tem uma configuração, uma organização corporal bem simples, apesar de ter toda aquela estrutura das células eucariontes, a estrutura do corpo dela, característica do corpo dela, são bem simples e ela não apresenta nenhum órgão nem tecido. Então ela vai formar o agrupamento dessas células dela, não forma tecidos, mas ela vai formar esse animal com essas características peculiares. Esses animais têm como principal característica o corpo perfurado por pequenos poros e grande capacidade de regeneração. Ou seja, se essa esponja se quebrar bem aqui e ela cair no substrato, essa parte se regenera, essa parte aqui dela, ó, vai nascer outra parte da esponjinha, e essa outra que caiu no chão, ela vai formar uma nova esponja. Por isso que daí eles formam umas colônias, várias esponjas ao redor, né? Por conta desse poder de regeneração que os poríferos possuem. A maioria vai viver no mar, em águas costeiras, rasas e quentes. Então, o que garante a sobrevivência das esponjas são essas águas rasas e quentinhas para ela poder conseguir sobreviver. Geralmente, elas são associadas a comunidades de recifes e corais. Então, como eu falei, eles vivem, esses animais, eles vivem um do ladinho dos outros, né? Formam um grupo bem grande. Diversas espécies de poríferos, elas produzem uma substância tóxica que é para defender o corpo. Então, ela libera essa substância para impedir que os predadores vá lá e coma esse animal.
A aplicação dessa substância na área médica, ela vem sendo estudada. Então, as esponjas elas têm uma importância econômica na área médica, pois algumas apresentam efeitos curativos no tratamento de algumas doenças, como anti-inflamatórios, antibióticos e antitumorais. Então, já se tem estudo para retirar essa substância que os poríferos produzem para utilizar em fins medicinais. Então, ali a gente tem uma importância econômica desse animal. Como que é a estrutura desses poríferos? Estão em 4 estruturas principais, que são os poros ou os ósseos, que são esses aqui, ó. Então, aqui vem uma aberturinha, cada um desses tem uma aberturinha para fora, que é o que vai permitir a passagem da água para dentro dessa esponja. As células flageladas, que são essas aqui, ó, tá vendo que ela tem tipo um rabinho? Aqui são as células que vão garantir a absorção dos nutrientes, dos alimentos desse animal. O ósculo, que é aqui, ó, por onde vai sair a água. E o átrio, que é a parte do meio da esponja, tá? Então, a gente tem, que é essa parte aqui, ó. Aqui que eu não coloquei o númerozinho, mas aqui é o número 4, que seria o átrio. Então, tá vendo que eles têm vários pontinhos, vários poros, que é onde que vai ocorrer a entrada da água no corpo desse animal. Então, como que é o circuito da água? A passagem da água. Ela entra aqui pelos poros, vem pro átrio, e daí ela vai sair por aqui, ó, pelo ósculo, pela parte de cima, tá? Então, ela faz esse percurso, entra pelos poros, essas células flageladas, que são os coanócitos, elas vão fazer a absorção desses pequenos restos de seres vivos que estão ali na água, né? Que elas filtram. Então, elas se alimentam filtrando a água. Então, quando elas filtram a água, entra essa água com tudo, vai funcionar como uma esponja, né? Ela absorve esses pequenos fragmentos de restos de seres vivos, de restos de plantas, e se nutre disso e elimina a água que ela não utilizou pelo ósculo, certo? Então, é como se ela fosse um filtro natural lá do mar, né? Do oceano. Cada coanócito, então, cada célula dessa flagelada, ela vai possuir esse longo flagelo em que vai facilitar essa absorção desses nutrientes. O batimento desses flagelos, então, quando esses flagelos estão se movimentando, vai fazer com que ocorra esse contínuo fluxo de água dentro do corpo desse animal. Então, a água entra pelos poros, os flagelos dos coanócitos ficam se batendo e vai fazendo com que a água se movimente saindo pelo ósculo, certo? Então, aqui está explicando mais ou menos como que é esse percurso, esse fluxo da água dentro dos poríferos. Então, como eu falei, o material que ela absorve desses micro-organismos, desses restos de seres vivos que estão na água que ela filtra, ela vai ser distribuídos para as demais células para poder ser absorvido e ocorrer a digestão desse material, tá? A digestão, ela é intracelular, então ela ocorre dentro das células, ela não tem um sistema digestório. Então, ela faz essa captura desses micro-organismos e manda para as células poderem digerir dentro do seu organismo. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura de sustentação da planta, ou desse animal. Parece uma planta, mas não é, tá? É um animal. Então, que são as espículas. Essas espículas, elas sustentam o corpo, garante com que a esponja ela fique com esse formato mais calcário, mais duro, mais resistente. Então, as espículas, já que elas são de sustentação, que são tipo esses espinhozinhos, elas vão garantir essas formas variadas dos poríferos e vai fazer com que sirva como tipo uma rede de proteínas para poder formar esse grupo, essa colônia, tá? Então, a gente chama dessas proteínas, o nome dessas proteínas é espongina. Nós temos vários tipos anatômicos, então as esponjas, elas não vão ter somente esse formatinho aqui não, tá? Elas têm várias formas. O ascom, que é a forma mais simples dos poríferos, elas vão ter dimensões reduzidas e o átrio vai ocupar a maior parte do volume. Então, aqui, ó, a gente tem a parte do átrio,
que é essa parte do meio das esponjas, ocupando o maior volume. E esse átrio é completamente revestido por coanócitos. Então, dentro do átrio aqui, esses vermelhinhos que vocês estão vendo são os coanócitos. Então, por dentro desse átrio dos poríferos, a gente encontra várias células. E aqui, ó, o ósculo, a saída de água, né? Os poros, normalzinho, e o ósculo para poder sair essa água que foi filtrada. Essa parte aqui de baixo, o mesolulo, é onde a planta vai ficar fixa no substrato, tá? Então aqui pode ser uma pedra, pode ser o fundo do mar, e ela vai se sustentar por aqui, certo? O espongicela, que foi aquilo que eu falei que vai garantir a estrutura dele, que é esse aqui, ó, que vai formar a sustentação, que é a mesma coisa aqui das espículas. E aqui, ó, nessa esponja real, não só a ilustração, a parte do ósculo é esse aqui, ó. E os poros são esses pontinhos que a gente consegue visualizar aqui dentro da esponja. Lógico que as células, os coanócitos, a gente não vai ver, e nem os flagelos, tá? Então, o ósculo é essa parte por onde vai sair, por aqui que sai a água, nesse buraquinho aqui de cima que vai sair a água. Então, ascom, que é o mais simples. Daí nós temos o sicon, que ele vai ter a parede mais espessa do átrio, e ele vai ser tipo enrugado, então ela vai ter tipo essas entradas aqui, ó. E o átrio ele não vai ocupar tanto espaço, né? Porque como ela tem essas invaginações, né? Essas entradas, esses canais aqui, o átrio vai ficar mais reduzido. Ela tem uma parte inalante, que é o que vai mudar, que vai ligar o meio externo com os poros, que é essa parte aqui, ó, onde vai ter os poros se ligando. E uma parte exalante, que ele vai se localizar os coanócitos, que vai se comunicar com o átrio, que é essa parte de dentro, tá? Então, o fluxo da água é esse que a gente tá vendo as setas, ó, certo? Então, esses são os síncons. E, por último, a gente tem o leucon. O leucon, ele vai ter, diferenciado porque ela tem umas câmaras vibráteis que fazem a vibração para poder fazer o fluxo da água. Então, ele possui um átrio menor ainda do que o primeiro, o mais simples que nós vimos, ó. Então, aqui é o átrio desse animal, tá vendo? Ó, a parte onde vai ocorrer, que vai ter os coanócitos aqui na parede, e onde vai ocorrer o fluxo para poder liberar aqui pelo ósculo. O ósculo é sempre a parte de cima dos poríferos. Então, ele possui esse átrio reduzido, a parede celular mais desenvolvida. Então, os leucons, eles vão ter melhor absorção daqueles nutrientes que eu falei para vocês. Possuem um sistema de canais ramificados e de câmeras vibráteis. Pela presença dessas duas estruturas, eles possuem grande capacidade de filtração. Então, eles vão ser melhor filtradores do que, por exemplo, os ascom, que tem uma estrutura mais simples, certo? Então, são os leucons. Temos esses três grupos de poríferos. Então, aqui, ó, ascom, sicom e leucon. Tá vendo que aqui a gente tem um emaranhado, né, de células, de ramificações para poder facilitar essa absorção, e o átrio reduzido, tá? Então, esse aqui seria o átrio, ó, bem pequenininho, o átrio também do sicom e o átrio dos ascom. Vendo os três juntinhos, a gente consegue comparar melhor esses três grupos de poríferos, tá? Então, daí é como se essas três formas, estruturas, definissem a classificação dentro dos poríferos. E daí a gente tem poríferos de diferentes formas e tamanhos ali que vocês imaginarem, tá? Que a gente tem vários poríferos diferentes, formas, tamanhos e cores também. Então, aqui, ó, esse aqui se enquadraria no leucon. Então, essa daqui é uma classificação de leucon. Aqui, ó, do ascom, né, que é o mais simples. Outro modelo. E, como exemplo também, a gente tem o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja, ele é do grupo dos poríferos. Então, lá na fenda do biquíni, né, no desenho do Bob Esponja, a gente tem vários animais que nós vamos estudar agora no reino animal, certo? Continuando, como que essas esponjas se reproduzem? Elas têm reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Então, quando elas se reproduzem assexuadamente, elas vão formar pequenos agregados de ameobócitos, né, que são os denominados brotos ou gemas desses poríferos. Então, aqui, ó,
tem uma esponja adulta nesse primeiro desenho. E essa esponja adulta vai formar um brotinho, vai nascer um brotinho como se fosse um bracinho do lado dessa esponja. Então nasceu aqui o broto, e esse broto ele vai, caiu, ó, caiu lá no substrato. E esse brotinho que cair, que a gente chama de gema também, ela vai dar origem a uma nova esponja. Então essa reprodução é a reprodução assexuada, forma bem simples da reprodução das esponjas. Mas, como eu disse, elas também se regeneram, elas também se reproduzem de outra forma. A regeneração também é uma forma de reprodução. Então, aqui a gente tem uma esponja viva e vai lá alguém ou essa esponja sofre uma lesão natural, né? Eu posso ir lá e tirar um pedaço dessa esponja e fazer com que ela propicio as formas dela no laboratório, os meios para ela poder se regenerar e eu ter formação de novas esponjas em laboratório, tá? Elas conseguem se reorganizar, falando celularmente, né? As células se reorganizam para poder suprir aquela lesão naquele local onde ocorreu, tá? Tanto na esponja. Então aqui, vamos supor que aqui ocorreu uma lesão nesse pedaço. Então a esponja ela vai se regenerar para cobrir essa lesão, para reorganizar essa parte dessa lesão. E se eu pegar esses pedaços, esses fragmentos dessa esponja e colocar lá na placa de Petri e levar para o laboratório, eu também consigo, colocando em ambientes propícios, consigo fazer com que essa esponja se reorganize, que essas células se reorganizem e dá início à formação de novas esponjas em laboratório, tá? Então o poder de regeneração garante isso, que é um tipo de reprodução assexuada. E a reprodução sexuada, que vai ter a utilização de gametas. Então nessa reprodução eu posso ter esponjas que são dioicas, com sexos separados. Então eu vou ter uma esponja feminina e uma esponja masculina, aqui ó, masculina e feminina. E vai ocorrer a fecundação normal dessa reprodução sexuada, como é em animais sexuados normalmente, né? A esponja feminina vai liberar o gameta feminino e a esponja masculina o gameta masculino, e daí o gameta masculino vai fecundar o feminino e vai formar uma larva, e essa larva vai ser jogada no ambiente e vai cair no substrato para ela poder se fixar e poder se desenvolver, certo? E formar um indivíduo adulto e repetir o ciclo. Ou isso vai ocorrer em esponjas dioicas, que tem os dois sexos separados, em corpos diferentes, ou ela vai ocorrer em esponjas monóicas, que são hermafroditas. Então eu posso, aqui nesse desenho que eu coloquei, é uma representação da reprodução sexuada em esponjas dioicas. Só que isso pode ocorrer a autofecundação, quando essa esponja for hermafrodita. Então numa mesma esponja aqui, ó, eu vou ter os dois sexos, tanto feminino quanto masculino, certo? E ela vai se autofecundar. Selenterados, que é o próximo grupo do reino animal. Os selenterados, eles também são chamados de quinidários. Eu não lembro agora como está no livro de vocês. Mas esse grupo de quinidários, ela vai reunir animais também aquáticos, que ele vai ter como representantes os corais, as águas-vivas, as caravelas, e ela tem, a maioria desses animais é de vida marinha, então elas vivem no mar, são aquáticos e do mar. Algumas espécies elas vão viver fixas, presas, que a gente chama de sésseis, e outras vão ter vida livre, vão ficar nadando livremente, vagando ali no oceano. Geralmente a estrutura do corpo desses quinidários, ele é mole e gelatinosa, e ela pode causar queimaduras dolorosas, né? Eu acho que todos vocês já assistiram Procurando Nemo, e lá tem, quando aquela que perde a memória, tô só ela. Esqueci, gente. Mas ela se queima. Então ela se queima com os tentáculos desse quinidário, das águas vivas, porque ela tem ela produz essa substância urticante como defesa, né, para os predadores não matarem. Então essas águas vivas elas vão possuir essa liberação dessa toxina que queima, que é uma característica que é utilizada, que é produzida pela célula quinidoblastos, que é a célula que garante essa proteção para os quinidários. Então ela vai irritar a pele, vai causar uma queimação.
Qual é a importância biológica dos quinidários? Nós vimos a importância biológica dos poríferos, né, que é uma importância médica, e a importância biológica dos quinidários. O que eles fazem, trazem de bom para o ecossistema? Os quinidários, eles são animais carnívoros, e eles vão se alimentar de diferentes tipos de animais, e algumas espécies elas se associam às algas unicelulares. Então essas algas unicelulares são fotossintetizantes e elas são denominadas zooxantelas. Então elas podem viver em harmonização com essas algas, certo? Então elas se associam e como se elas fossem colaborando uma com a outra, sobrevivem ali bem em harmonia. Aqui a gente tem exemplos de morfologia desses quinidários, né, desses coelenterados. Existem dois tipos morfológicos diferentes desses indivíduos, que são os pólipos e as medusas. Os pólipos, que é esse aqui, ó, eles vivem fixos, então eles vão ficar lá parados, presos em algum substrato, numa pedra, no fundo do mar, enfim, eles vão ficar grudados, parados, sésseis. Então os pólipos, eles são quinidários sésseis, que não se mexem. Lógico que eles ficam com os tentáculos se movimentando, mas eles não vão sair do lugar. E as medusas, que aqui é uma caravela, elas são organismos livres e nadantes, então eles vão nadar livremente, tá? Então aqui é exemplo das medusas, mas as águas-vivas, elas também, um exemplo de medusa, que é a caravela, mas aí a gente tem como exemplo de medusa também as águas-vivas, que também vivem livres, nadando por aí e queimando os outros. Aqui mais um exemplo de pólipo, né? Bem bonitinho. Lá no Procurando Nemo, ele mora numa anêmona, que é um tipo de quinidário, certo? Então a anêmona, ela tem também essa característica de liberar aquela substância urticante que vai causar irritação. Até lá no início do filme, aquela louca que sabe a frase do filme toda, né? Mas lá no início do filme, o Marlin fala pro Nemo, para ele meio que se esfregar, para poder a anêmona não queimar a pele do Nemo, né? Então, é uma característica dele. Então, ela vive fixa lá, ó. E ela também tem essa importância biológica que ela vai abrigar pequenos animais também. Vai ser tipo uma protocooperação, né? Essa anêmona, vamos lá de novo no Nemo. Esse peixe-palhaço, ele vive nas anêmonas e em contrapartida, né, ela dá a moradia para ele. E em contrapartida, quando ele se alimenta dentro da anêmona, da estrutura da anêmona, ele vai se alimentando e vai deixando cair restos de seres vivos, né, restos de animais, e a anêmona se alimenta do resto do que ele comeu. Então é uma forma de os dois se cooperarem, ok? Aqui o outro exemplo de medusa, que no caso é água-viva, bem bonitona. E daí a gente tem os pólipos e a estrutura do corpo dos pólipos e das medusas. Eles apresentam uma boca, mas eles não possuem ânus, então é um sistema digestório incompleto. Aqui eles têm a boca, que aqui na água-viva fica aqui no meinho, ó, tá? No meio dos tentáculos, bem aqui. Como se ele pegasse os tentáculos e levasse o alimento para a boca. E nos pólipos, nos sésseis, eles ficam em cima, em meio aos tentáculos, tipo mais aqui assim, ó. Tá? É como se os tentáculos fossem a proteção para a boca desses animais. O alimento, ele é parcialmente digerido nessa cavidade gastrovascular e a digestão é completada pelas células que revestem a cavidade. Então aqui a gente tem essa parte da cavidade gástrica. E aqui nós temos as células. Ela é um pouco parecida com a estrutura dos poríferos, que fica ao redor dos átrios dos poríferos, fica as células. E aqui nos quinidários, ao redor dessa cavidade gástrica, ficam as células que vão fazer a absorção e completar a digestão intracelular daqueles nutrientes. O que não é aproveitado pela boca, do que não é aproveitado na digestão, ela também é eliminada pela boca. Como esses animais não possuem ânus, não tem um sistema excretor. Então, entrou pela boca, vai sair pela boca também, tá? A excreção e a respiração, elas vão ocorrer por difusão. Então, é uma característica para ocorrer, já que eles não têm
aparelho respiratório, nem aparelho excretor, eles respiram e excretam através de difusão. Possuem um tipo especial de células, os quinidócitos, quinidoblastos ou nematoblastos. Então, os quinidócitos podem ter mais esses dois nomes. Células de ataque e defesa, em maior quantidade nos tentáculos. Então, os tentáculos é a parte dos quinidários que mais vai causar queimadura. Quando o quinidócito é estimulado, um filamento que fica dentro dessa célula é disparado. E este filamento vai possuir aquele líquido esticante que eu falei para vocês que vai causar a queimadura e que em alguns seres vivos pode até causar a morte. Dependendo do tamanho da água viva, ela pode até matar uma pessoa, tá? Lá nos próximos slides a gente vai ver a maior água viva que já foi encontrada, né? Então aqui tem a representação dessa célula em que vai ser liberado, vai ter essa descarga para liberar essa substância urticante, tá? Então ela ocorre dessa jeito aqui. Esse que é o mecanismo para a liberação desse tubo urticante que vai causar a queimadura, que os quinidários tanto são temidos por isso. Nós temos 3 classes que vão diferenciar esses quinidários. São a classe hidrozoa, que vai ter dentro do grupo, como exemplo, as hidras e as caravelas. Essas hidrozoa, elas são de pequeno porte, então elas são bem pequenininhas e elas vão viver isoladas ou formar colônias. Então elas vão viver ou sozinhas ou formando grupos. As Isifozoa, que é a classe das águas vivas, elas também podem viver isoladas, nadando, solitárias, ou elas vão viver em grupos. A Anthozoa, que são as anêmonas do mar, e os corais, que vão viver fixos, certo? Então, hidrozoa e Isifozoa, elas vivem mais livres. E a Anthozoa, ela vai viver fixa. Então, exemplo de quinidários que são sésseis é a Anthozoa, que são as anêmonas e os corais. Aqui a reprodução dela também é bem parecida com os poríferos, ela se reproduz assexuadamente, também por brotamento. Isso aqui que é uma hidra, gente, que é pequenininha, né, tá vendo? Bichinha bem bonitinha. Então, ela vai formar um brotinho e desse brotinho, esse broto vai se desligar do corpo dessa hidra adulta e vai formar uma nova hidrazinha aqui, tá? Um novo ser vivo. Reprodução sexuada. Ela também se reproduz sexuadamente por gametas, que também é é igual à reprodução dos poríferos. Toda reprodução sexuada ela vai ser igual, tá? Vai vir um gameta de um gameta de outro, que vai se fecundar e vai formar um lindo zigoto que vai formar um indivíduo adulto, ok? Daí eu falei pra vocês agorinha das águas vivas que podem causar morte em alguém, né? Que pode dar uma carga daquela substância urticante para matar um ser vivo. Porque normalmente elas matam seres vivos pequenos, né? Mas para matar uma pessoa, por exemplo, é dessa bichinha aqui que eu tô falando, ó. Que são essas algas vivas gigantes que de vez em quando elas aparecem no Japão em grande quantidade e elas têm aproximadamente 2 metros de diâmetro e pesam cerca de 200 quilos. Então ela é um terror, né? São o terror dos chefes de cozinha, porque já que a gastronomia se baseia em animais marinhos, em produtos marinhos, essas algas, quando elas aparecem no Japão, elas exterminam a vida marinha lá naquela região. Então daí eles não conseguem ter produtos para produzir, tá? Por isso que aqui fala que são o terror dos chefes de cozinha. Então, ó, ela é imensa. Olha aqui um cara do lado dela, o quanto que essa alga é grande, né? Então a gente vê em filme, vê em televisão essas algas pequenininhas, mas de vez em quando aparece lá no Japão, que no Japão acontece tudo, né? Aparecem essas algas enormes, né, naquelas regiões. Aqui mais um exemplo, ó, dela. Essa aqui não é tão grande quanto essa, né? Ó, o cara aqui do lado dessa alga imensa, mas a gente consegue comparar que ela também é bem grande. Aqui nós temos uma anemonazinha, ó, aqui aquela interação do peixe palhaço que eu falei pra vocês, né, do Procurando Nemo, e a anêmona dando proteção para aquele animalzinho.
Aqui, ó, uma caravela. A imagem ficou bem ruim, mas vocês conseguem ver, né? Aquela do grupo em que elas são das hidras. Elas são bem pequenininhas. Uma água-viva. E aqui, uma colônia. Que a gente tem, ó, porífero. A gente tem quinidários, a gente tem os poríferos, eles vivem associados com esses recifes de corais, né? Então a gente vai ter essa formação de corais, de anêmona, desses quinidários que vivem fixo, certo? Existe um projeto aqui no Brasil que se chama, deixa eu ver se eu acho que não coloquei aqui. Mas eu vou colocar para vocês entrarem e assistirem o vídeo. Quer saber um pouco mais sobre a importância desses animais para o equilíbrio do planeta? Então aqui eu coloquei um link que eu vou disponibilizar para vocês, o material, para vocês poderem observar qual é a importância desses corais e o que eles podem garantir para a nossa vida, tá? E lá fala um pouquinho também desse projeto que tem lá no Rio de Janeiro, acho que em Búzios, se eu não me engano, que faz para manter esses corais saudáveis para que não ocorra um desequilíbrio ambiental marinho, né? Então, se a gente perde, como vocês podem ver, aqui, ó, a gente tem peixes vivendo nesses recifes, então eles servem de abrigo. Então, se eu perco parte dessa vida marinha, eu vou acabar devastando também outros animais, né? Vai influenciar na vida de outros animais e de outros seres vivos que vivem ali, né? Inclusive de algas que vivem naquela região, agrupados, associados, em parceria com os recifes de corais, certo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre os vermes, que são os causadores de verminoses. E é isto. Resolvam o exercício, assistam esse vídeo que eu vou deixar disponível para vocês, ok? Beijinho, até mais, fiquem bem. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp.